Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. Hoje eu recebo o deputado federal JHC, do PSB, ele que é o terceiro secretário da mesa diretora da Câmara Federal, presidente da Frente Parlamentar pela Internet Livre Sem Limites e presidente do PSB aqui de Alagoas. Após passar pela Assembleia Legislativa, como vocês sabem, o deputado JHC, ele foi eleito o mais votado e mais jovem deputado aqui para a Câmara Federal. Portanto, a gente conversa hoje sobre ação parlamentar e sobre também uma novidade, né? Que o deputado ele foi definido, não é, como coordenador nacional para fiscalizar a aplicação e uniformizar, na verdade, a aplicação dos recursos atrasados do Fundef, atual Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Em Alagoas, o valor que está destinado para aplicação exclusivamente em educação é de R$1 bilhão. E aí a gente vai falar inicialmente sobre essa questão que coloca o Estado dentro de uma condição, não é, para corrigir até algumas distorções, não, deputado? Como é que a gente pode visualizar esse incremento de R$1 bilhão na educação pública aqui de Alagoas? E obrigada mais uma vez por sua participação hoje aqui no Frente a Frente. Eu que agradeço, Gorete, agradeço ao Frente a Frente por mais uma vez ter me dado a oportunidade de estar aqui conversando com os seus telespectadores através da internet, também da TV. E Gorete, realmente, eu enxerguei com muita preocupação e também como uma oportunidade esse R$1 bilhão para a educação em Alagoas. Então, efetivamente, o poder, né, que hoje as prefeituras têm na mão de fazer uma revolução na educação. E justamente na fase da vida que é mais sensível, quando a arquitetura do cérebro está sendo criada. Não importa a classe social, né, qual é a sua origem, mas se você tiver investimentos em educação, você se tornará um cidadão do futuro muito melhor, com inteligência emocional muito maior e com a capacidade técnica e de qualificação e de receber também informações muito melhor. Então, quando isso acontece, você tem, consequentemente, a diminuição do número de violência, você oportuniza empregos, você consegue criar uma sociedade em que ela cria um ecossistema para ela muito proveitoso. Então, como a gente poderia participar? Quais os instrumentos internos dentro da Câmara dos Deputados? Porque não adianta você só falar e você não propor. E eu gosto sempre de fazer, quando eu faço críticas, né, quando eu aponto, né, alguns caminhos, eu sempre faço com algum respaldo. Ou ele está respaldado tecnicamente, juridicamente, e sempre apontando alternativas e soluções. Então, nós achamos o instrumento de uma comissão externa, que causou, Gorete, até uma certa polêmica lá. Porque esses recursos são quantias vultosas que saem da União. E você sabe que que existe uma base parlamentar, ainda do governo, muito forte. E quando eu fui criar a comissão, ficaram questionando o porquê da criação dessa comissão e até onde ela ia. Eu falei, olha, isso daqui eu quero cumprir com o meu papel princípio, que é de fiscalizar. Então, antes de tudo, o parlamentar é um fiscalizador, são recursos da União, são recursos federais, e nós precisamos estar acompanhando também. Como surgiram esses recursos? Eles são remanescentes do, então, Fundef, da educação básica, mas do ensino fundamental, que hoje já não existe. Foram recursos judicializados? Perfeito, né? Houve uma demanda judicial e veio como precatórios dessas prefeituras. E aí, por isso que as prefeituras de Maceió, com base nesse cálculo, de Alagoas, com base nesse cálculo, é que vão receber essa quantia. Então, é uma oportunidade única e pode ser um divisor de águas, né, para a educação de Alagoas. Quantas prefeituras aqui em Alagoas? Todas as prefeituras estão aptas a receber ou não? Não todas as prefeituras. As que judicializaram. Isso. Algumas prefeituras que judicializaram e outras também que depois, que viram que estava também dando certo, né, a judicialização, também procuraram os caminhos jurídicos, né? Então a gente tem que esperar esse quadro se cristalizar para no final a gente saber efetivamente quantas prefeituras terão direito, com base no cálculo que foi apresentado, com base nos estudos, com esse respaldo técnico que efetivamente a Justiça vai determinar.
Agora, um alerta que eu gostaria de fazer, Gorete, para quem está me assistindo, você que é educador, você que é gestor, é que esses recursos, eles são destinados especificamente para a educação. Isso é um entendimento exato, eles são vinculados. São recursos que já, por definição do próprio Ministério Público Federal, do Tribunal de Contas da União e dos TCEs de todos os estados já entendem que devem ser investidos em educação, exceto o Tribunal de Contas de Alagoas, que tem um entendimento diferente. Então, de certa forma, aqui nós estamos para orientar da melhor maneira, é que faça de acordo, né, com os órgãos de fiscalização e controle federais. Por quê? Lá na frente, o próprio tribunal vai poder estar induzindo, porque é uma opinião isolada, vai poder estar induzindo o gestor a cometer algum erro e depois ser responsabilizado por isso. O gestor não vai ter como prestar contas desses recursos na forma como foi definida pelo governo federal, pelo Tribunal de Contas da União. Agora, qual é o entendimento que foi exposto pelo Tribunal de Contas de Alagoas? O Tribunal de Contas, ele entende que esses recursos vindo para os cofres, né, português bem claro, você poderia gastar esses recursos com outras áreas também, não só educação. Infraestrutura, qualquer outra área. Exatamente, é como se fosse um recurso que de forma discricionária, claro que cada um tem uma opinião diferente do outro, mas no geral era isso, é que não precisava ser vinculado exclusivamente na educação. Então você tem cidades como Santana do Ipanema, União dos Palmares, que passa aí de 50 milhões, Palmeira dos Índios, né? Então assim, é muito dinheiro, né, para uma cidade que as cidades estão em crise, né? A gente sabe que existem áreas vitais importantes, por exemplo, saúde não é importante investir, por demais é importante, né? Então tem outras áreas que a gente precisava, saneamento básico, infraestrutura, também são obras importantes, mas a gente tem essa vinculação e esse entendimento. Então aqui não é a opinião do deputado JHC, não é um pensamento isolado, mas na verdade, a corrente majoritária defende que devem ser gastos esses recursos com a educação. Agora, ver e enxergar isso daí como oportunidade. Quais prefeituras estavam contando com esses recursos para a educação? Outra coisa importante também de destacar, Gorete, é a questão dos professores, porque muitas vezes, né, a gente fala na educação e esquece os professores, como se os professores eles não fizessem parte desse contexto. Então, os professores, eles devem estar envolvidos. Nós vamos provocar também esse debate junto com a comissão, para que os educadores eles possam estar presentes e colaborar com a comissão, para que eles possam propor sugestões de atuação e de aplicação desses recursos. Até porque eles são os que mais conhecem o funcionamento da rede de ensino, perfeitamente. Eles estão no dia a dia, no chão da escola, né? Cada um conhece a sua realidade, né? Professores muitas vezes que passam uma lição numa sala e tem que correr para outra porque está dando aula em 2 salas, né? Professor, deputado, e a educação, há um déficit reconhecido na educação pública, não só de Alagoas, como de outros estados também. Mas aqui, como o senhor falou, não se contava com esse recurso. Então, ele vem para para impulsionar justamente, inclusive, se for possível utilizar na construção de creches, que é uma carência imensa aqui no estado, que seja bem-vindo nesse sentido, não é? A questão da primeira infância, eu tive a oportunidade, né, de ter uma experiência internacional em relação a isso, né? Nós fomos uma instituição reconhecidíssima, internacional, Harvard, e lá nós tivemos contato direto com essa fase da vida, né? Especialmente de 0 a 6 anos. A educação infantil. Exatamente. Então, assim, é impressionante os estímulos, como você fisga a atenção de uma criança nesse período, para você ali incutir os melhores, né, das diretrizes ou então dos ensinamentos que vão ser base, né, para o resto da vida dessas crianças. Então a gente tem um contexto, a educação, ela funciona, se você for pensar em educação, a educação ela pode ser uma educação voltada, né, para todas as áreas, né? Então a educação você consegue também se comunicar com outras pastas. Não significa dizer que você, esses recursos, né, tudo que for de educação, você vai poder, se tiver integrado de forma interdisciplinar com outras áreas também, né, não vejo problema algum, desde que seja voltados para a educação. Nós tivemos as 2 iniciativas que nós
já encaminhamos. Foi uma reunião com o Procurador-Geral do Estado, o Dr. Fredo Gaspar, né, para poder estar tratando disso, e também com o Ministério Público Federal. Qual foi o entendimento dessas reuniões? A comissão ela foi criada esta semana, né? Então a gente já está com as primeiras agendas e a gente está criando esse cronograma. Então a gente já está expedindo os ofícios para desses ofícios a gente ter as reuniões, uniformizar esses entendimentos. E vale lembrar também, acho que é importante destacar, que não só Alagoas faz parte. Então, outros estados do país também têm essa questão do Fundef. Então, por exemplo, na comissão tem mais 2 estados que estão presentes. A exemplo de Pernambuco e do Ceará. Né? Então, tem deputados de Pernambuco, deputados do Ceará. Eu serei o coordenador nacional, né? Mas tem outros estados também em situação semelhante. Pois bem, então que crie uma pauta única na área da educação, observando-se as necessidades de cada estado, de cada município, né, melhor dizendo, para que esses recursos sejam otimizados na sua aplicação. Essa é uma preocupação cada vez que se coloca essa possibilidade de se receber recursos, para que não seja mais tarde, não só a população penalizada, como também o gestor. Perfeito. Essa é uma preocupação que nós temos, até de orientar, né, os gestores, estar ali para dar todo o suporte necessário para que eles possam proceder da maneira mais correta possível. Eu estou enxergando boa vontade em boa parte desses gestores, o que isso é bom. Né, estão comprometidos em agir de acordo com a legalidade, entendeu? Então isso é importante e é um recurso, uma quantia vultosa, e todos sabem que se já é para ser fiscalizado, será ainda maior. Então a comissão tem esse papel também importante de publicizar isso, porque tem muita gente que não sabe, e hoje eu estou recebendo, por exemplo, através das minhas mídias sociais, vários questionamentos de jovens advogados, né, educadores, pessoas que são do município e querem participar, né, alguns ainda que nem são eleitores, mas são estudantes. Né, então, assim, a gente usa esse instrumento da internet, que é acessível, né, para a gente poder também se comunicar e a gente está prestando essas informações. E como tem sido, por exemplo, a receptividade dos prefeitos, dos gestores, digamos, desses municípios que irão receber esses valores? Eles estão aguardando com muita expectativa. Sobre a aplicação exclusivamente na área da educação. Os gestores os quais eu tive contato, eles se comprometeram a investir integralmente em educação. Né? Então, assim, claro que a gente precisa acompanhar para ver se a execução efetivamente será dessa forma, né? Mas acredito que sim. Não é possível que, depois de tanta discussão, desse comprometimento público, depois de publicizar nessas ações que irão ocorrer, que eles, se fizer, estão fazendo de forma consciente, não é porque não foram alertados. Foram alertados, mas fazem porque quiseram mesmo. O valor que vai ser distribuído, digamos assim, para alguns municípios já se tem, claro, já está pré-definido, não é? Como o senhor poderia mensurar? Isso daí vai de acordo com a base de cálculo que cada município conseguiu judicialmente, né? Então, eles fazem um cálculo. Vai de 5 milhões a 85 milhões. Né? Então, assim, é sempre quantias bilionárias, assim, né? Então, é muito dinheiro. Né? Então, se você ter ideia, é mais de 1 bi para a educação, coisa que eu tinha imaginado. A execução... E outra coisa curiosa, agora, perdão interromper, é o seguinte, que eu sempre falo, o recurso, o dinheiro, ele é escasso. Tá? Então, não adianta se for 1 bilhão, 2 bi, 3 bi, 4, 5. Se você não gastar com critério e com inteligência, acabou, ele não valeu de nada. Ele não valeu absolutamente nada. Ele não vai produzir efeito prático de absolutamente nada. Por isso que tem que otimizar, averiguar qual é a prioridade das prioridades, né, e investir esse recurso que não estava previsto. Por isso que a gente está apontando alguns caminhos. Pois bem, sobre esses caminhos a gente vai falar no próximo bloco. O Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Mudar o rumo da educação no país. Como transformar a realidade do jeito certo.
ouvindo as pessoas, buscando o interesse da maioria. É o que o Ministério da Educação está fazendo para transformar a educação. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem a aprovação de 72% dos brasileiros. E que nos dá o direito de escolher nosso futuro. E mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram. Acabou o sufoco. Agora as provas serão em 2 domingos. E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola. E foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições. É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações. É o começo de uma grande mudança na educação. Ministério da Educação, Governo Federal. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o deputado federal JHC, ele que é presidente do PSB aqui em Alagoas, terceiro secretário da mesa diretora da Câmara Federal e presidente da Frente Parlamentar pela Internet Livre Sem Limites. Nosso assunto é educação, é a destinação de R$1 bilhão para prefeituras aqui alagoanas que ingressaram na Justiça em relação à aplicação de recursos do Fundef à época do ensino fundamental, que hoje se transformou em Fundeb, né, do ensino na educação básica. E nosso assunto agora é sobre as formas, né, de garantir uma boa aplicação desses recursos. A convite do deputado JHC, profissionais do Google, né, notadamente do Google for Education, estiveram aqui para falar com os prefeitos, apresentar para os prefeitos uma nova alternativa de aplicação desses recursos num projeto educacional. O que seria, de fato, e como foi esse encontro com os prefeitos e os técnicos? Gorete, muito importante a sua pergunta, até para esclarecer também para os telespectadores. Esse evento do Google for Education é uma plataforma que o Google tem de melhorar o funcionamento das aulas do dia a dia. Então, esse modelo, né, se a gente pegar uma sala de aula 60 anos atrás e pegar agora, ela está a mesma coisa. Esse modelo militarizado, de carteiras, enfim. E nós sabemos que essa geração touch que está chegando aí, está chegando com tudo, né? Você pega uma criança, se ela pegar um papel, um vidro desse, ela quer mexer, ela quer abrir, ela acha que vai interagir com aquilo dali, né? E tem até um fato curioso que eles contaram, fizeram, exemplificaram, que uma criança, ela estava vendo uma vaca, né? Estava numa fazenda, e ela estava vendo pela janela. E ela vendo aquela vaca pela janela, ela achou, não, eu vou aumentar a vaca, né, para ver ela melhor, né? Então ela pegou no vidro da janela e tentou aumentar, tá entendendo assim? Então o hábito, intuitivo, desde é o hábito. Criancinha Desde já criança, está lidando com né? Quantas vezes digital. Um pai não chegou para uma criança, para um filho, para dizer, meu filho, me explique aqui como é que a gente usa o celular, né, ou entre algum sistema, alguma coisa. Então isso é comum no nosso dia a dia. Então, como é que a gente faz para diminuir esse abismo, né, que há entre uma escola no modelo analógico e essa escola no modelo digital? Não adianta a gente querer renegar a tecnologia, a realidade, né? Então, a mesma coisa, falar, mas isso... Não, eu acredito que falhas no dia a dia de qualquer atividade que você tenha ou que você produza, é a mesma coisa de falar, não, porque tem muito acidente de moto, alguma coisa do tipo. Mas você trabalha com a realidade que tem moto, então você tem que se adaptar a essa realidade, você não vai proibir a moto. Criar mecanismos para evitar. Exatamente. Como é que a gente convive da melhor maneira com isso e como é que a gente, inclusive, através da educação, a gente pode melhorar essa logística. Então, a mesma coisa na escola. Então, como é que a gente usa essas crianças e adolescentes que hoje estão a todo momento conectados para essa plataforma educacional? Como é que a gente faz esse tempo que ele passa na internet, ele dedica, para ele começar a dedicar mais algum tempo com conteúdos educacionais?
Então você tem várias maneiras, e aí o Google veio ontem justamente para apresentar essas plataformas que o Google tem dentro da Google for Education, e entre elas o Google Classroom. O Google Classroom é muito bacana, porque ele dá oportunidade também, aí eu volto a dizer, para os professores, de forma fácil e prática, eles criarem um sistema dentro de sala de aula, que eles conseguem corrigir as tarefas com uma celeridade maior, a aplicação de provas, de trabalho, aqueles, né, eventualmente... Exclusão de papel, menos, mais econômica. Simplifica. Você, se quiser passar um vídeo, se o professor quiser gravar um vídeo na hora, mandar para os seus alunos, ele manda. Tem um chatzinho que o aluno, ele diminui essa questão da hierarquia e ele pode falar direto com o diretor, ele pode falar direto com o professor. Os pais também se envolvem. Então, melhora a dinâmica, o relacionamento dentro da escola. Além de outras iniciativas, como a Google tem, né, que aí usa a tecnologia deles, que eles disponibilizam, que é, por exemplo, tem óculos lá de realidade aumentada, que dentro das comunidades indígenas, na Amazônia, aquelas crianças, elas conseguem ter acesso a um acervo do mundo todo, e elas conseguem visitar essas instituições, esses museus, através de realidade aumentada, apenas com a internet. E além de oferecer mecanismos como tablets com internet para você poder ter acesso a esse conteúdo digital. E dentro desse sistema, as crianças que estão mexendo, quando sabe que ele está no Google for Education, se você botar, por exemplo, o nome lá, se uma criança for buscar bomba, ela vai aparecer bomba hidráulica, bomba... não vai aparecer nenhum conteúdo que possa ser inapropriado, danoso para aquela criança. Não é? Exato. Nós temos, por exemplo, o YouTube Edu, que é um YouTube para educação. Então, lá você tem várias aulas sobre vários temas que o professor, por exemplo, ciência, eu quero falar sobre geografia, alguma coisa do tipo, já vai ter lá um vídeo específico para passar em sala de aula. Então, melhora essa dinâmica. E o melhor disso tudo é que essa plataforma toda, o Google veio para aqui de forma gratuita. Nós fizemos, né, eu tive a experiência... O convite? Na Comissão de Ciência e Tecnologia. No primeiro ano, né, nós conseguimos atrair a atenção dessas grandes empresas de tecnologia a partir, né, de um trabalho que eu fiz justamente voltado para investimentos e inovação no nosso país. E com esse respeito, com a credibilidade que nós criamos dentro dessa comunidade, foi que nós fizemos esse convite, já trouxemos outras vezes para outros assuntos, né? Mas dessa vez agora especificamente para os gestores, né? O Google. Então o Google veio para poder dar essa palestra. Então eles disponibilizam isso tudo de forma gratuita. Já há disponibilizada para algumas prefeituras essa experiência ou ela é inovadora aqui no Estado? É boa pergunta. No Estado ela é uma iniciativa inovadora. Mas na Bahia, por exemplo, nós temos 20 municípios, eu vou pegar porque é uma realidade do Nordeste, né? Para não dizer, mas você está comparando com os Estados Unidos, com São Paulo, no Vale. Não, estou Bahia. A Bahia começou com 20 municípios, deu tão certo que eles estão implantando agora em 500 municípios. Deu tão certo que eles estão fazendo a capacitação de 23 mil professores junto com a UFBA, com a Universidade Federal de lá. Então, assim, estão levando a sério, né? E o melhor, assim como um prefeito destacou ontem, você pega uma plataforma dessa, que é a maior empresa de tecnologia do mundo, o Google, você sabe que eles vão sempre estar atualizando a plataforma, né? O que isso é mais automaticamente. Bacana. Automaticamente. Que não vai gerar custos. E eles pensam em fazer também uma outra plataforma em que as escolas possam, esses alunos, estarem estudando programação também, como o Facebook já faz, para os aplicativos deles, especialmente como Instagram, WhatsApp, todos pertencentes ao Facebook. Então, em São Paulo já tem 7 mil alunos, já começaram com 100 bolsas, eles vão chegar a 7 mil alunos bolsistas estudando programação. Mas ainda é muito pouco. Você pegar a Índia, por exemplo, tem 60 milhões de pessoas estudando programação. E a máxima de hoje é ou você programa ou você será programado. Ou seja, a tecnologia não se pode fugir, não é, do avanço tecnológico, da era digital que faz parte das nossas vidas e condenar as crianças, sobretudo, que é o futuro do país, ficar à margem desse conhecimento. Perfeito. E muda muito quando um aluno vê que o professor dele, por exemplo, ele está no YouTube. Ele fala, professor, eu vi você
você no YouTube, ou então no videozinho lá dentro, ele fala, isso é importante. Então, entendeu? Aquela ingenuidade da criança, porque ela é esse ambiente que ela tem contato. Então, ela não vê, muitas vezes, o professor, ou então não vê alguém que possa, do dia a dia dele, ali, da questão educacional, orientar dentro dessa plataforma. Eu estou ilustrando como YouTube, mas eu estou falando, né, obviamente, em qualquer plataforma que possa essa interação ela ser diferente, entendeu? O objetivo dessa exposição pelos técnicos do Google for Education foi sensibilizar os prefeitos a aderirem, digamos assim. E qual foi a receptividade, no geral, dos prefeitos, dos gestores que participaram, dos técnicos? Foi a melhor possível, né? Eu acho que o Google ele entra com uma boa plataforma, que é essa, por exemplo, do Google Classroom. Claro que tem critérios jurídicos que precisam para a implementação, então a Bahia e outros estados já estão fazendo, os prefeitos ficaram também de procurar esses caminhos, porque o Google ele disponibiliza a plataforma, mas ele é como se a gente tivesse recebido uma consultoria gratuita e um software de funcionamento, né, que é de referência bilionário, mundial. de referência mundial, de forma gratuita. Pois então já disponibilizou para dar esse suporte. E os prefeitos agora vão correr para poder fazer essa capacitação diante, né, dessas informações, para poder aplicar efetivamente esses recursos. Deputado, quer dizer então que Alagoas, infelizmente, ainda não desponta como um estado inovador no país? Não, ainda não, infelizmente. Então, a gente tem uma preocupação muito grande. Nós temos, por exemplo, um polo tecnológico que vem do governo passado. A gente vai acabar esse governo. Está lá só esqueleto ali no Jaraguá. Nós temos aqui o Sururu Valley, né, que é importantíssimo. Nós temos jovens aqui brilhantes, né? Exemplo do Rentalk, da Tracton, enfim, entre outros aqui, né? A gente poderia Olimpíadas de matemática. Demais. Matemática é programação pura. Tá entendendo? Então, assim, nós temos jovens brilhantes. A UFAL desenvolve projetos muito interessantes em relação à tecnologia, já trabalhou para BlackBerry, enfim. Só que não há um incentivo, não há um apoio. Tem que linkar todas essas iniciativas. Tem que linkar, ele ficou muito no atraso, né? Se desenvolvia muito ciência, tecnologia, alguma coisa em relação à cana-de-açúcar, por exemplo, lá atrás. Né? Mas a gente precisa entender... Plano-açúcar, por exemplo. A gente precisa entender que pode haver a tecnologia no campo. A gente precisa entender que a tecnologia ela pode ser utilizada em todas as áreas. Né? Então, ela pode melhorar a sua vida, pode gerar oportunidades para você e ela está em todas as áreas também. Né? Então, deputado, falando agora de emendas participativas. Eu só queria concluir, desculpa, Gorete, para não falhar a memória. Nós também estamos fazendo contato com a Fundação Lemon, que é do Jorge Paulo Lemon, que também está trabalhando nessa educação inovadora, nesse novo ecossistema, acredita que é preciso mudar, tem até a revista Nova Escola que trata disso. Né? Especificamente. Então, especificamente. Então, eles já estão investindo agora, inicialmente, já 20 milhões de reais em capacitação também de professores, e a tendência é que eles ampliem também esses valores. Nós vamos discutir também com o Instituto Ayrton Senna e com a Fundação Roberto Marinho para estar podendo ajudar também na educação. Alguns estados conseguiram ter bons resultados, a exemplo de Pernambuco, que melhorou o IDEB, né, através dessas instituições, com a parceria com a iniciativa privada e com essas fundações. E aí, hoje eles conseguem, já equiparou ao de São Paulo. Então, assim, é uma referência que nós temos que durar, mas durou 10 anos. De investimentos. De investimentos. Né? Então, é uma atitude muito corajosa e muito louvável, né, de um gestor que investe em educação. Eu acho isso, assim, brilhante. É louvável porque o déficit existe. É difícil porque é imenso. E a gente tem o Alagoas é o país que tem o maior índice de analfabetismo do país. O Estado. Do Estado. Então a gente tem os mesmos índices da Constituinte, de quando eu nasci ali, que estava formando a Constituinte em 87 e promulgada em 88. Mas é isso, infelizmente. Deputado, uma única pergunta para a chamada do próximo bloco. Até quando se tem de prazo para a aplicação desses recursos e quando deve começar? A partir do próximo mês, né, a gente já pode ter esses recursos sendo depositados nas contas da prefeitura, tá? Então, claro, lembrando que é uma decisão judicial, né, e aí os gestores
os prefeitos, a Câmara dos Vereadores, a Assembleia Legislativa, a Câmara Federal terá responsabilidade sobre a aplicação desses recursos. Então, a orientação, né, que nós damos, inclusive de acordo com o Tribunal de Contas da União, com o Ministério Público Federal, é que sejam aplicados na educação. Perfeito. Vamos chamar agora, sim, o nosso segundo e último bloco. Frente a Frente volta já já. Como brasileiro, eu me sinto responsável pela preservação dessa riqueza natural. Eu fiquei sabendo sobre os corais da Amazônia por meio de uma ação de comunicação que o Greenpeace fez, falando sobre a descoberta desses corais super raros e também sobre a ameaça que eles estavam enfrentando, né? Então foi aí que eu assinei a petição e aí estou acompanhando até hoje o desenrolar dessas ações, né? O que me motiva a fazer parte do Greenpeace, em primeiro lugar, a questão da proteção ambiental, em segundo, porque eu confio muito no Greenpeace, eu acredito muito no impacto do trabalho da organização. Uma imagem que vem bem forte na minha cabeça foi aquela ação no Cristo Redentor e também da ação contra a caça de baleias. Eu sou contra a ação das petrolíferas por conta do grande risco de um desastre ambiental, causando a morte dos corais e também um impacto em toda a população que sobrevive por meio da pesca ou do turismo naquela região. Eu e mais 1.700.000 pessoas já assinamos a petição, mas precisamos que mais pessoas se envolvam com essa campanha, para que essa ameaça deixe de existir completamente. Eu sou Victor Teramoto, doador, e também defendo os corais da Amazônia. Venha com a gente, somos Greenpeace. Estamos de volta com Frente a Frente para o último bloco do programa, que hoje recebe o deputado federal JHC, ele que é presidente estadual do PSB aqui em Alagoas. Bem, deputado, falemos agora sobre ação parlamentar, mas lá no Congresso. O senhor é autor de um projeto denominado Emendas Participativas. Emendas participativas que nos levam ao orçamento participativo. Foi por aí que se tomou essa iniciativa e como funciona esse projeto? Esse é um projeto bem legal, bem inovador, Gorete, assim, e provocador também, porque faz, né, do cidadão ele ser um instrumento de uma democracia direta, né? Então, o que nós fizemos? Nós temos as nossas emendas parlamentares, são emendas impositivas. Nós disponibilizamos, ano passado, R$2.300.000 para que essas pessoas pudessem votar diante de uma plataforma online, usando esse instrumento. Qual cidade, qual a área que ele queria investir aqueles recursos, e de forma direta eles acabaram escolhendo para onde seriam destinados esses recursos. Então a população decide? Decide. Então, é dinheiro público, é dinheiro nosso. E eu provoquei o seguinte, não é, você não vai doar o dinheiro não, o dinheiro já está lá, tem 2 milhões aqui. E agora vocês vão decidir para onde vai. Porque é uma forma, imagine eu, fui o deputado federal mais votado de Alagoas, tive votos nos 102 municípios. Como é que eu contemplo a todos se nós temos poucos recursos, né? Então, uma região em detrimento de outra, exatamente, né? Como é que a gente faz? Então, vamos dar oportunidade para aqueles que se mobilizarem mais, para aqueles que mais necessitam, e eles quem vão dizer isso. Vamos dar essa oportunidade também. E os que mais necessitam têm acesso ao... Tem, por exemplo, Pindoba, que é a menor cidade, ela quase ganhou. Né? Então, assim, demonstrou que é a mobilização, não importa o tamanho da cidade. As lideranças do município cuidam de viabilizar, você acreditou, essa participação. Você consegue, entendeu? Então, nós tivemos mais de 5.000 pessoas votando, né, individuais. Foi muito bom, porque eu esperava que umas 500, 600 pessoas participassem. E aí nós já destinamos, além das emendas participativas, eu gostaria só de destacar também, que nós já investimos nós investimos em 47 municípios, independente se o prefeito vota em mim, não vota em mim, mas a gente respeita a instituição, a prefeitura e os munícipes, né, a população. Nós já destinamos 64 milhões de reais e já pagamos 27 milhões de reais. Então, assim, é aquilo que eu falei. Então, eu sempre tento
a todas as horas, todos os momentos, criar alternativas para fazer do limão a limonada. E para que o meu mandato ele seja o mais útil possível para o povo alagoano. Então eu não posso ser omisso, não posso ser negligente, inerte. Então o meu mandato tem que produzir. O meu mandato tem que ser algo bom para o povo, tá entendendo? Tem que ser algo que o povo possa se beneficiar. Se vem de forma criativa e inovadora, melhor ainda. Né? Mas que ele tenha como base, como princípio primordial, essa ajuda à população. Rota das emendas. Como esse projeto foi criado para acompanhar e fiscalizar? Porque muitas vezes se cria uma lei, mas não consegue... Depois de dar continuidade. Exatamente. Inclusive a Assembleia Nacional da França, depois em outro momento a gente fala sobre isso, tem algo bem interessante, que cria a lei e depois acompanha. Na verdade, nós destinamos o recurso para o município e depois nós vamos lá, num ato simbólico, nós assinamos um documento junto com o prefeito, que eles comprometem em aplicar aqueles recursos, né, de forma célere, né, e com as especificações técnicas, tudo certinho. Porque quando a gente destina um recurso, o prefeito ele fica com a responsabilidade dele, eu não tenho mais nenhum poder sobre isso. Eu destino e aí ele tem que executar. Então nós vamos lá, nós vamos fiscalizar, a gente não só entrega lá e depois não dá nenhuma importância, a gente vai cuidar daquilo dali. É importante dizer também, por conta desses projetos, nós estamos ganhando agora um prêmio. Nós estamos ganhando não, nós estamos concorrendo, estou antecipando aqui, né? Mas, se Deus quiser, vai dar certo. Mas já é uma vitória, vamos contar como uma vitória. De 7 instituições no Brasil todo, como Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, que criaram TRFs, ideias inovadoras, a gente está com essas emendas participativas concorrendo. Foram escolhidos 7 e a gente está no meio. Que bom. Né? Então, assim, já foi uma vitória muito grande. Porque que dá uma visibilidade. Isso, e são instituições, né? E isso é um mandato parlamentar, coisa que nós fizemos no gabinete, com a estrutura que nós temos, né? Deputado, falando sobre a redução de gastos na Câmara em tempos de lava-jato, de denúncia de corrupção, é claro que uma ação dessa, ela dá uma popularidade maior ao Congresso, né? E o senhor, como terceiro secretário da mesa diretora, como da Câmara, como o senhor vê essa iniciativa da devolução de 500 milhões da Câmara por meio de algumas medidas que foram tomadas para minimizar o custeio da casa? São medidas internamente impopulares, né, Gorete? Porque você sabe quando você vai cortar gastos, recursos, né, de um orçamento... Cortar na carne. Na carne, né? Não é uma medida muito popular. Então a gente vê umas caras se entrouxando pra gente. Mas eu não poderia, eu sempre, desde deputado estadual, tive uma posição muito firme em relação às mesas diretoras, em relação, né, ao funcionamento das instituições. Então como é que eu ia chegar agora a ter a oportunidade na mão de ser um terceiro secretário da Câmara e do Congresso Nacional e não dar minha parcela de contribuição? Foi aí que, aliado a mais 2 colegas, nós iniciamos essa tratativa de poder cortar na carne, como você falou. Então nós reduzimos gastos com o pessoal, repactuamos contratos, outras obras que iriam ser feitas, né? A gente também, essas obras elas acabaram sobrestadas para justamente poupar esses recursos e tirar essas ideias mirabolantes, antes que até shopping tinha ideia de fazer lá na Câmara. Então, assim, coisas absurdas, né? Então, nós já vamos economizando da última vez mais de R$500 bilhão, e só da última vez, Gorete, nós destinamos R$230 milhões para o Ministério da Segurança Pública, que será investido especialmente no combate à violência contra a mulher e no combate às drogas. É isso. Bem, falemos agora como nós falamos no início da entrevista, nos 2 blocos anteriores, sobre a educação e a importância do aluno estar inserido no mercado econômico digital, mercado de trabalho digital, a sua participação como presidente da Frente Parlamentar pela Internet Livre e Sem Limites. Em que sentido pode otimizar essas ações? Primeiro, é um trabalho permanente de vigilância, porque nós temos interesses de grupos econômicos muito fortes que eles pretendem limitar a internet no Brasil. O que é limitar a internet? Você que tem o seu celular em casa, o seu 3G, 4G, você pode perceber que quando você usa a sua internet móvel, de repente você recebe uma mensagem que você atingiu o limite do pacote de dados e você tem que comprar mais internet, vira um caça-níquel. E eles queriam fazer isso e querem ainda, não desistiram dessa ideia, de fazer isso com o nosso Wi-Fi. Então, provavelmente, você assistindo o seu
Netflix ou aqui mesmo, né, numa transmissão ao vivo do Facebook. Como a gente está fazendo agora. Atingir os dados, ia cortar e você ia ter que botar nas carreiras mais dinheiro para você conseguir continuar. Então, esse é um trabalho assim, que a gente faz muito minucioso, a gente fica em cima direto para que isso não ocorra. Porque eu sempre falo, ó, a gente não volta para a idade da pedra por falta de pedra, não. Pedra tem um bocado aí. Então, se vocês quiserem, né, e insistirem nisso, vocês vão acabar conseguindo. Então, o Brasil já tem todas as dificuldades que nós encontramos por questões políticas no nosso país, e a gente não pode, essa liberdade que nós temos na internet, jamais ela pode acabar. Deputado, agora vamos chegar aqui mais próxima do Estado, né? A Prefeitura, por exemplo, o senhor contestou o processo de instalação dos pardais eletrônicos aqui em Maceió e eles estão desativados. Qual é a expectativa que se tem de a Prefeitura já ter recorrido, já admitiu que recorreu dessa decisão judicial? Na verdade, Gorete, a questão da fiscalização eletrônica, eu sempre falei, eu não sou contra a fiscalização. Agora, o que nós não podemos aceitar é num ano que se arrecadou 4 milhões de multas, se investiu 3 mil em educação no trânsito. Então, isso é um valor irrisório, isso daí é de saltar os olhos, isso é algo que até hoje eu não acredito. Então, é subestimar os órgãos de fiscalização e controle e toda a população. Então, isso eu não posso permitir. E está colocando o pardal à torto e à direito, sem nenhum critério técnico, assim como o Ministério Público mesmo levantou, como forma de pegadinha, para fazer caixa, para arrecadar. Né? Então, assim, o que nós fizemos foi ingressar com uma representação junto ao Ministério Público de Contas e depois com um pedido de também uma solicitação de estar podendo ajudar o Ministério Público Estadual também nessas investigações. Bem, deputado, estamos nos 2 minutos finais da nossa entrevista. Eu não poderia deixar de tocar nesse assunto. Estamos no ano eleitoral. O senhor é pré-candidato à reeleição. E qual é a postura que vai ter o PSB, que já passou por tantas turbulências aqui em Alagoas nos últimos meses, anos, né? E de ter uma postura diante do pleito eleitoral. Qual é a postura do PSB? A postura do PSB será diferente de muitos partidos que nós estamos vendo hoje. Então, nós não concordamos com esse pragmatismo vulgar de beneficiar quem está muitas vezes à frente do partido, ele de forma individual, não o partido. Então, o PSB é um partido que as coisas se discutem, né, que tem ideologia. Hoje, provavelmente um candidato a presidente da República, né, o ministro e ex-presidente do Supremo, Joaquim Barbosa. Então, nós precisamos fazer essa construção de uma maneira saudável, em que a gente possa convencer as pessoas que o nosso projeto é o melhor possível e não um projeto isolado de A, B ou C. Mas né? O partido... O partido continua com independência, né? Nós estamos agora focados, ainda existe, né, a possibilidade de coligação nessa eleição, mais nas eleições proporcionais, e as eleições majoritárias a gente vai deixar lá para frente, caso surja um nome que se adeque às propostas do PSB. Mas que não é uma prioridade do PSB no momento. Por enquanto nós estamos ainda muito tristes com o momento político que Alagoas está passando. Então, sem alternativa, caminhando para a política de um lado só, e quase que plantando aí uma hegemonia no Estado. Isso daí eu vejo com muita preocupação. Em relação ao Brasil, como o senhor vê também essas questões colocadas para o Congresso Nacional e para outros poderes também? Eu acho que é uma situação muito complexa. Nem o maior cientista político brasileiro, né, seria capaz de definir, né, quais seriam os cenários, até porque fatores externos a todo momento não só tem um ingrediente político, né, então outras instituições também impactam, né, nessa formação política. E eu acredito que depois dessas eleições presidenciais, a gente consiga, dependendo de quem ganhar, tomar o rumo do partido. Agora, se continuar com essa polarização, radicalizando muito... O rumo do país, né? Então, é muito difícil. Então, a gente tem que pôr a mão na consciência, é um momento muito delicado, e tomar a melhor decisão e fazer a melhor escolha nesse momento. Bem, deputado, infelizmente temos que encerrar a entrevista. Eu agradeço aqui, mais uma vez, a sua participação no Frente a Frente. Algumas considerações? Eu que lhe agradeço, Gorete, e comunico e agradeço também a todos os telespectadores que o deputado JHC continuará trabalhando ativamente e que vocês podem
me encontrar também nas redes sociais, pelo @JHC40, no Instagram, também no Facebook, o JHC. Aí fala lá com a gente, ou por direct, manda uma mensagem, que a gente faz questão de estar interagindo com você e ajudando o que for necessário. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.